Manutenção da distribuição em 0,108 por cota, dividend yield de 11,7% ao ano e giro da carteira. A gente vai falar agora do relatório do RBFM 11 de março. Fica nesse vídeo. Bom, a gente está aqui com a Isabela, que é gestora aqui do RBFM 11. Isa, vamos falar um pouco sobre o relatório de março. A gente começa falando um pouco, a gente fala do mercado macro, do cenário macro, né, como de costume, mas vamos lá direto para a parte de fundos imobiliários. Março foi um mês difícil para os fundos imobiliários, certo? Sim, de fato, nós tivemos um mês de março mais conturbado por conta da escalada de conflitos no Oriente Médio e isso acabou se refletindo numa queda do IFIX no mês. Então, o IFIX caiu 1,06%. Os setores que apresentaram a maior queda são justamente aqueles que acabam tendo uma sensibilidade maior com a curva de juros longa, que é o segmento corporativo e de FOF também. Então, esses dois segmentos acabaram tendo um retorno mais negativo do que o IFIX, muito em linha com essa abertura forte da curva de juros que a gente viu no mês. Então, a gente sempre comenta que os FIIs eles têm uma performance que é muito relacionada à abertura e o fechamento da curva de juros real, porque no momento que você tem uma abertura da curva de juros, você tem uma diminuição do prêmio de risco para se investir em FIIs, e aí normalmente isso acaba ocasionando uma queda dos FIIs. E isso vale, né, para o cenário inverso. Então, no momento onde você tem um fechamento da curva de juros, você tem um aumento do prêmio de risco para se investir em FIIs e os investidores passam a buscar mais esse produto. Então, a gente tem aqui, na ponta contrária, uma valorização. E aqui interessante na página 8, quando a gente fala desse cupom, né, aqui que está o juros real, né, que a gente está falando. Então, é aquele IPCA mais alguma coisa que a gente vê ali no site do Tesouro Direto, né? Quando a gente acompanha esses títulos públicos. Então, é isso que a gente traz aqui, né? Então, nessa comparação, a cor mais clara era o fechamento o fechamento de fevereiro e como é que estava esse fechamento em março. Então, aí que a gente vê essa abertura, né? Dá pra gente ver que ele ganhou percentuais aqui, né? Exatamente. E aí a gente fez, acho que é interessante a gente comentar o estudo que a gente fez justamente para entender esse comportamento, né? Porque a gente sempre compara o quanto o fundo, né, o IFIX, os fundos imobiliários pagam versus esses juros que a gente viu aqui. Então, é daí que a gente vê isso que você comentou, que é esse apetite, né, por risco. Então, quanto que o fundo imobiliário precisa pagar a mais do que essa NTNB e como que isso se comporta ao longo do tempo. Então, a gente traz a partir da página 10 esse estudo, né, esse comparativo e também um comparativo histórico. Comenta pra gente o que é esse estudo, qual que é a conclusão aqui que a gente chegou? Sim, legal. O primeiro gráfico que nós trouxemos desse estudo demonstra justamente esse prêmio de risco, que é então a diferença do dividend yield do IFIX para a NTNB 2035, esse cupom que ela paga todo semestre. Ou seja, em março fechou em praticamente 4%, ou seja, os fundos imobiliários estão pagando 4 pontos percentuais a mais do que o que a NTNB está pagando nesse tempo, né, de 2035. Isso, exatamente. E aí, nós gostamos sempre de comparar esse valor com a média histórica, porque olhando para a média, nós conseguimos ter uma sensibilidade se os fundos estão pagando mais do que historicamente ou menos. E nesse primeiro gráfico, o que a gente tira de conclusão é que esse valor está em linha com a média. Mas aí eu acho que é interessante a gente observar os outros dois gráficos que nós colocamos na sequência, porque quando nós analisamos esses dois valores separadamente, então o dividend yield dos fundos imobiliários e o cupom da NTNB 2035, nós percebemos aqui duas coisas interessantes. Então, a primeira é que o dividend yield dos fundos imobiliários está praticamente nas máximas históricas. Então, quando a gente compara aqui com essa janela desde 2016. E o cupom da NTNB também está em um dos maiores valores desses últimos 10 anos. E aqui a gente até consegue observar nesse terceiro gráfico que hoje esse cupom da B35, ele permaneceu ali nesse patamar de 7,5% a 8% há praticamente um ano, um pouco mais de um ano.
Então, esses dois gráficos dão aqui uma informação muito valiosa para nós, que por mais que hoje essa diferença do dividend yield do IFIX para o cupom da NTN-B esteja em linha com a média, a partir do momento onde a gente tiver a perspectiva de um fechamento dessa curva de juros, os fundos imobiliários têm um potencial muito interessante de apreciação. E aqui, quando a gente compara com a média histórica da B 2035, a média fica em mais ou menos 5,4%. Então, é um diferencial muito grande aqui que essa curva tem para fechar, e isso deve gerar um retorno muito interessante na cotação dos fundos imobiliários, a partir do momento em que isso acontecer. Uhum. Então, dá para dizer que o que vai destravar as cotas dos fundos é essa curva cair. Exatamente, isso é um dos fatores que deve destravar aqui a cota dos fundos. Nós temos visto os indicadores do mercado imobiliário ainda muito sólidos, de vacância, vacância nas mínimas históricas para o segmento de logística, vacância já alcançando o que a gente via antes da pandemia no segmento corporativo, uma parte de aluguéis, revisionais de aluguéis e valorização de aluguéis muito interessantes também no segmento de logística, em regiões primárias do segmento corporativo. Então, os fundamentos se mantendo sólidos e a curva apresentando um fechamento, nós acreditamos que aqui vai ser uma pernada de valor muito interessante para os fundos imobiliários. Então, deixa eu só entrar um pouco mais de detalhe nesse yield que você comentou, porque essa conta não é tão simples. Quando a gente fala desse yield, essa questão do fundamento, né? É o quanto o fundo paga, né? Então, o FFO, então quanto o fundo é capaz de gerar de resultado para o cotista, dividido pelo preço da cota, né? Então, o yield é o que ele gera versus o quanto a pessoa pagou para entrar nesse fundo. Então, como ele está em máximas, né? Então, em valores muito altos, a gente está falando que esse fundamento está muito sólido, né? Então, a parte de cima da conta está alta e a parte de baixo, quanto mais a cota aprecia, mais esse yield tende a cair, né? Porque é o que a gente sempre vê ele tendendo à média. Então, a ideia é que com fundamentos sólidos, esse preço tem que subir para essa conta começar a fazer sentido e esse yield ir para a média, ao passo que o cupom também tenderia a ir para a média da NTN-B, né? Que é onde vai fazer essa comparação. Exatamente. Legal. Sim. E aí você traz aqui na página 10 justamente esse estudo por setores, né? Então, até para a gente conseguir ver onde que tem mais essa sensibilidade, ou seja, quando a curva movimenta, o que sobe mais, o que cai mais, o que movimenta menos, enfim. Exatamente. Essa tabela, nós pegamos dados históricos, que por mais que a gente fale que dados históricos não são usados, né, para você criar premissas para o futuro, é interessante da gente observar os momentos onde a gente teve um fechamento da curva de juros relevante, quais segmentos tiveram um retorno mais expressivo nesses momentos. E observando esses dados, nós chegamos à conclusão que o segmento de tijolo e o de FOF, de fato, são os dois que tendem a apresentar uma apreciação maior. O que faz muito sentido, porque o segmento de tijolo, você está falando de um segmento onde você incorre mais risco, né, para alocar o seu capital. E o segmento de FOF também faz mais sentido justamente por ele ter dentro dele alocação em tijolo, em papel, e muitas vezes esses fundos estarem descontados também. Então, é aquele potencial de dupla apreciação que a gente fala, né? Uhum. E aí, acho que a gente trouxe no destaque dessa tabela os dois períodos em que a gente viu os períodos mais longos dentro desse fechamento, né? Então, a gente destacou setembro de 18, que teve, aqui a gente mostra 293 dias desse ciclo, e dezembro de 22 começou o outro ciclo que a gente destacou, que foram 167 dias de duração, né? Então, o que a gente quis mostrar aqui qual foi a duração desse ciclo de fechamento e como que isso impactou aqui nesses setores que a gente falou, né? Só para o pessoal entender qual foi esse racional. Exatamente. Boa.
Bom, vamos então falar um pouquinho mais sobre o Multistratégia. Como é que ele performou em março? Como foram as movimentações? O que você destaca? Não, legal. Em março, o RBFM manteve o seu dividendo, então nós estamos distribuindo R$ 0,108 por cota. O fundo ainda conta com uma reserva muito interessante desde o início da gestão da Rio Bravo, de 0,23 centavos por cota, e no semestre também uma reserva interessante, de 0,17, né? De movimentações, nós continuamos com um caixa mais elevado dentro do fundo, diante dessa escalada das tensões no mês de março, e também aproveitamos aqui o mercado secundário para fazer novas alocações, porque nesses momentos onde nós vemos ali um estresse mais relacionado ao cenário macroeconômico, você consegue encontrar muitas boas oportunidades de alocação. Então, de fato, foi o que aconteceu com Vinci Logística, que era um fundo que nós já tínhamos um percentual relevante dentro da carteira do RBFM, e em março o fundo caiu mais de 3% diante de toda essa volatilidade por conta do cenário macro. E nós realizamos uma alocação no fundo, aumentando a exposição para um pouco mais do que 5% do PL do RBFM, pautado aqui num fundamento muito consistente que a gente entende que o fundo tem hoje. Então, ativos em localizações que nós consideramos primárias, ativos com boas especificações técnicas, é um fundo que tem uma alavancagem mais reduzida, a um custo que não afeta o seu resultado negativamente, e é um fundo também que realizou uma grande venda dos seus ativos em troca de cotas de um outro fundo imobiliário, e ele deve destravar aqui um ganho de capital interessante conforme essas cotas desse outro fundo forem sendo vendidas. Então, é uma alocação que nós realizamos aqui com um viés mais estratégico, mas também diria que um pouco tático diante dessa queda e desconto interessante que o fundo está negociando frente ao valor patrimonial. Bom, tá certo. Então essa foi a leitura do relatório de março do RBFM 11. Todos os meses estamos por aqui. Mandem dúvidas, sugestões que a gente olha, responde no próximo mês. Muito obrigada a todo mundo e até a próxima. Muito obrigada.